Então nesse caso aqui a gente vai começar a fazer os primeiros cortes na lateral de viga, corte de centro e tal. Bom, nesse caso aqui a gente não está com a máquina daqui, então nós vamos carregar a máquina. Então, para carregar a máquina você vai dar 2 cliques aqui. Você vai vir aqui em Machines. Aqui ele mostra todas as máquinas. Aí para simplificar para nós vamos clicar aqui no mais, ali nas máquinas plasma. E no caso de vocês é KSDF 6000. Tem um desenho da máquina. Ok. Bom, então nesse caso a gente está com a peça virada para lá. Então nós vamos pegar e trazer esse zero peça. Vamos simular como se a gente estivesse aqui nessa ponta de cada máquina. Nessa região aqui. Ó. Cortando aqui assim, a parte central. Então para trazer para cá, a gente tem que saber mais ou menos quanto que seriam esses valores aqui. Se a gente clicar aqui agora na máquina, nessa posição aqui ele está nos dando valor. Ó. Então aqui seria X 1350 e Y menos 6.400 mais ou menos. Então vamos pegar aquilo lá. Vamos vir aqui no Global CS. Vamos botar aqui então 1350x e menos 6.400. Ok. Tem que ser um pouquinho mais para lá. 6.000. Vamos subir um pouquinho ela aqui. Vamos botar uns 200. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer esse corte dessa região aqui. É o mais fácil que tem. Esse tipo de corte aqui. Então vamos criar as nossas operações. Vamos vir aqui na operação. Vamos vir primeiro, vou fazer a operação pelo 2D, que é um pouquinho mais chatinho, depois a gente vai no 5D que é mais rápido. Então, vamos vir no 2D. Corte 2D. Agora então, o primeiro corte que nós vamos fazer, a gente vai fazer esse corte da lateral, dessa lateral aqui. Para fazer esse corte na lateral, a gente tem que então orientar o nosso cabeçote para ele trabalhar com esse aqui, com esse eixo inclinado. Esse eixo aqui, no caso, seria 90 graus. Para isso, ou a gente vem aqui e digita o valor, ou a gente vem aqui e digita o valor, ou então, o que é mais fácil, a gente vem aqui, clica nesses 3 pontinhos aqui no eixo de rotação e a gente orienta pela face da peça. É o mais seguro. Orientando pela face da peça, ele automaticamente reconhece a angulação que tem que trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu vou botar nesse inclinado, ó, já oriento os 2 eixos. Ó. Vou pegar aqui, por exemplo. Orientou o cabeçote lá na inclinação. É bem mais seguro, mais correto. Então, nesse caso aqui, orientamos para cá. Isso aqui também é uma configuração que a gente pode deixar salvo. Então, orientamos. Agora que a gente orientou, nota que ele já inclinou o eixo aqui. A gente vai vir aqui em atributos de usinagem. Vamos selecionar então essa curva. E vamos clicar aqui, ó, curva. Agora a gente escolhe então qual que é o sentido de corte. Se a gente quer fazer de cima para baixo, de baixo para cima. Isso aí também depende, né? Eu, particularmente, eu prefiro fazer subindo, que é mais seguro. Se por acaso a peça começar a movimentar, ou depois no momento, diga-se que isso aqui esteja solto e tu vai cortar essa ponta aqui, no momento de cair, quando ela cair, ela vai
é melhor que a tua ferramenta esteja em cima, não embaixo. Então aqui você vai escolher qual lado que você vai querer compensar, no caso é o lado de lá mesmo. E geralmente o pessoal utiliza aqui uma entrada de torno de 5 a 7 milímetros antes da peça. Que aí ela começa um pouquinho para fora. Ele abre o arco antes. Ele abre o arco antes, isso aí, ele chega lá e entra naquilo. Exatamente. O histórico que eu tenho é que geralmente a distância de arcos dos consumíveis das máquinas da Kill lá, eles estão abrindo até com 10 milímetros de distância, eles abrem. E aí nesse caso o que a gente precisa? A gente tem que informar que essa aqui é a altura que ele vai cortar. Então no caso, se é essa altura, a gente coloca o que? Nível superior e inferior. Ponto. Superior e inferior. Isso, exatamente. Que aí ele reconhece que ele vai projetar o corte naquela superfície. Então ele se executa, está calculado. Fazer a simulação. E aqui a gente tem uma pré-visualização do que seria a movimentação. No caso aqui, todas essas linhas que estão tracejadas são linhas que não têm corte, que está desligado o plasma. O plasma só liga nas linhas verdes. Então, é praticamente isso aí. Aqui tem um movimento de entrada, que ele, no caso, ele não é muito indicado. Esse movimento de abrir esqueci o nome. No momento que ele vai ligar a tocha ali, vai abrir o arco, né? Aqui ele estaria abrindo o arco antes. Para a gente tirar essa entrada, a gente tem então aqui os parâmetros. Não, parâmetros estratégia. Não é nessa página. Aqui, ó. Movimento de entrada, no caso. A gente deixa isso aqui desligado, então. Deixa zero esse movimento. Que ele já vai entrar e vai fazer o corte reto. Ele entra, abre o arco aqui e sobe. Também vamos deixar isso aqui definido como padrão. Então, após ter feito isso, vamos vir para o corte do outro lado. Bom, nesse caso aqui, a gente já tem que tomar um cuidado. Para eu vir para fazer o corte desse outro lado, primeiro eu tenho que pegar e subir com o cabeçote aqui em cima para depois ir para o outro lado, certo? Então vamos lá. Então, para fazer isso aí, a gente tem um segredinho aqui. Ó. Em cada operação, em todas elas que tu viu até agora, todas elas têm essa aproximação e retorno aqui. A aproximação e retorno, eu não te ensinei a utilizar nas outras, mas nesse caso aqui a gente vai ter que utilizar. Então, no caso da aproximação, o ideal seria a gente estar com a nossa aproximação um pouco acima da peça. Então aqui ela está mais ou menos em Z-256. Vamos botar aqui Z-100 acima da peça. E esse valor aqui, ó, que a gente já está vendo que está acima da peça, seria o nosso valor de segurança de aproximação. Então ela primeiro aproxima aqui, depois ela desce. Então vamos botar aqui nessa aproximação. Vamos adicionar aquele ponto. Agora ela vem primeiro aqui, depois ela desce. E a posição de retorno, nós vamos pegar e vamos botar a mesma. Ela terminou de fazer a peça, ok, agora tu sobe então. Então, nesse caso, vou voltar aqui fazendo a missão.
Vamos adicionar esse pontinho aqui, na posição do retorno. Vamos fazer a simulação. Agora então ele vem primeiro nessa posição aqui, ele aproxima lá embaixo e depois ele volta ali em cima. Agora, para eu fazer a segunda operação, é só, como a máquina ela vai estar nesse ponto aqui, então ela só vai girar a tocha e vai vir para o outro lado. Então eu posso criar uma nova operação, definindo todos esses padrões, todas essas configurações como eu vou definir agora, ou eu posso copiar essa operação aqui, colo, eu vou ter a operação 2. A única coisa que eu vou precisar fazer agora nessa alteração que eu fiz, eu tenho que então orientar o meu cabeçote para agora trabalhar nessa lateral aqui. Então eu venho aqui no eixo de rotação, clico nessa lateral, já virou lá. E aqui em atributos de usinagem, ó, ele está utilizando aquela mesma aresta de lá. No caso aqui não teria problema, pode ser a mesma. Mas vamos limpar aqui por segurança. Vamos colocar essa curva aqui. Dizer que aqui é um nível superior e inferior. Ó, só que agora nota o seguinte. Na simulação, quando ele terminou a segunda operação, quando ele veio transformando para cá, ó, olha ali. Aí já quebrou tudo, né? Então aqui nessa segunda operação, por eu ter copiado aqueles valores de lá, eles acabaram vindo para cá também. Vou aumentar isso aqui. Vamos botar aqui a aproximação. Então nesse caso, vai ser aquele valor ali só com Z menos 100. Vamos ver agora. Opa. Agora sim. Então ele vira para a tocha e passa para o lado. Ó, não foi suficiente. Ó. Então tem que subir um pouquinho mais. Vamos ver aqui na operação anterior. Está aqui quase zero mesmo. Vou subir um pouco mais. Também vamos botar Z0. Bom. Essa aqui é a forma de você programar ela para a operação 2D.